Olá, inventores e inventoras de história, tudo bem com vocês? Claro que quando a gente fala em pandemias ou epidemias ao longo da história, uma das primeiras que vem à nossa mente é, claro, a epidemia da peste bubônica. Ficou mais conhecida historicamente com o nome de peste negra. Essa é uma doença que a gente relaciona à Idade Média, apesar de que há relatos dessa mesma doença aparecendo aí muito tempo antes do chamado período medieval. Mas foi lá na Idade Média que ela se tornou extremamente famosa, especialmente durante o maior surto dessa doença, que ocorreu entre os anos de 1347 e 1351, ou seja, bem na metade ali do século XIV. Não à toa, a peste negra ou peste bubônica é apresentada como um dos grandes elementos da chamada crise feudal ou a crise do século XIV, que além da peste, claro, tem a guerra e a grande fome que ocorreram nesse mesmo século, as guerras, que ocorreram nesse mesmo século. Sobre a peste negra, ela teria chego na Itália após o cerco a uma cidade comercial ali que tinha negócios com os mercadores italianos, e a partir da Península Itálica, a doença rapidamente se espalhou por todo o continente europeu. Isso porque os mercadores italianos tinham negócios com praticamente todo o continente, e isso teria garantido um dos elementos ali de disseminação da doença. Outra coisa que levou a uma rápida disseminação da peste bubônica eram as péssimas condições de higiene das cidades medievais. A Europa vinha passando por um momento de transformação, era o período do chamado Renascimento comercial e principalmente o Renascimento urbano. As cidades eram pouco estruturadas e os problemas relacionados à limpeza, à manutenção, aos cuidados até mesmo com as construções, a forma como as pessoas viviam naquela época muito aglomeradas, sem noções de higiene mais básicas assim, acabaram contribuindo para que essa doença ela se disseminasse. Entretanto, diferente dos casos da gripe espanhola ou da varíola, são doenças aí associadas a viroses, nós vamos ter aqui uma doença causada por uma bactéria, a Yersinia pestis. Era a bactéria, ou é, porque ainda há registros, apesar de mais raros, dessa doença, causadora da tal da peste bubônica. Aliás, a peste bubônica, como eu acabei de falar, ocasionada aí por essa bactéria, ela se desenvolvia de três maneiras. A peste bubônica propriamente dita, marcada pela formação dos bulbões, que eram inchaços principalmente em algumas regiões do corpo, como as axilas, a virilha, os joelhos, geralmente as áreas aí de maior articulação, formavam-se esses bulbões escurecidos de cor, portanto, preta, que levava aí, trazia aí o nome da peste negra, causando muita dor em quem se infectasse e levando boa parte das pessoas acometidas por essa infecção à morte. Quando isso acontecia é porque se desenvolvia a segunda fase, o segundo estágio da doença, que era chamada peste septicêmica, ou seja, o paciente entrava numa septicemia, uma infecção generalizada, quando a bactéria se espalhava aí pelo sangue, por todo o corpo da pessoa infectada. Entretanto, em alguns casos, dependendo do tipo de contágio que pudesse acontecer, a bactéria podia se alojar no pulmão, gerando a tal da peste pneumônica, Nesse caso, a morte era certa. 100% das pessoas que desenvolviam esse tipo, de peste, contraíam dessa maneira a bactéria causadora da peste, acabavam morrendo. Apesar da taxa elevada aí de mortos, a peste acabou sendo controlada principalmente pela adoção de algumas medidas de higiene e também de isolamento. Na época, estima-se aí, que as cidades que conseguiram rapidamente isolar os doentes e principalmente, os cadáveres eram rapidamente retirados das cidades, evitava-se assim o contágio, diminuía-se o impacto dessa doença. Naquele período, acreditava-se que a peste era uma espécie de castigo divino. Por isso, uma das consequências daquela grande epidemia, que ocorreu ali na Europa, foi o surgimento de várias correntes religiosas, inclusive alguns grupos que realizavam a autoflagelação, ou seja, eles causavam aí dor ao próprio corpo como uma espécie de punição, prévia para evitar essa punição pior, que seria a doença que teria sido enviada aí como uma espécie de castigo
divino. Também, como consequência dessa peste, a gente tem o aumento da perseguição de grupos não cristãos na Europa, em especial os judeus. Isso mesmo, perseguição aos judeus na Europa já naquele momento lá da Idade Média. Eventualmente, os casos de peste diminuíram, mas não quer dizer que eles tenham acabado por completo, como eu comentei aí. Problemas, né, relacionados a essa doença eventualmente, né, acontecem em várias partes do mundo. Um outro grande surto dessa mesma doença foi inclusive registrada na Ásia no final do século XIX, ali na China e na Índia, por exemplo. Então, fica ligado na questão da peste negra, das causas e também das consequências, né, principalmente do processo de transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, que veio logo a seguir, em decorrência, entre outras coisas, do grande número de pessoas que acabaram morrendo, né, gerando uma defasagem aí demográfica naquele período da história. Valeu? Fica ligado, como você sabe, logo tem mais dicas para você aqui no nosso Inventando História. Valeu? Beijão, até o próximo.